Honda Civic de 7ª geração, tá pensando em pegar um carro desse, mas tem dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou fazer um levantamento completo de todos os custos de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos. Vamos falar de parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo na ponta da caneta. E mais especificamente aqui estamos falando de um Honda Civic na versão LXL com motor 1.7, 16 válvulas, a gasolina e câmbio manual, ano 2005. Essa é uma versão intermediária do Civic de 7ª geração. E vamos começar aqui pelos custos envolvendo a compra de um carro desse, lembrando que todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em fevereiro de 2025, começando pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular. Está em R$ 26.867. Já a tabela FIPE, curiosamente, um pouco abaixo desse valor, R$ 24.689. Então, naquelas condições que eu mencionei, de conservação de quilometragem, é um carro que está sendo efetivamente negociado e vendido até mesmo um pouco aí acima da tabela FIPE. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa esse ano está em R$ 271,02. Já as placas Mercosul, caso o carro que você comprar não tiver e você o tiver comprado de outro município, vai ter que instalar essas placas. Em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, vamos considerar que o valor da tabela KBB, mais próximo um pouco da realidade de um carro desse, você vai desembolsar, já no ato da compra, R$ 27.438,02 para ter um carro desse na sua garagem, com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo já no seu nome. Mas vamos falar agora de documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido uma alíquota de 4% sobre o valor aproximado da tabela FIPE. E sim, para um carro nesse ano modelo aqui em Minas Gerais, ainda paga IPVA. Fica em R$ 987,56. Taxa de licenciamento, valor cobrado esse ano também aqui em Minas, foi de R$ 35,18. Seguro, aqui para um carro com praticamente 20 anos de uso, talvez numa modalidade mais convencional de seguro seja mais difícil hoje você conseguir uma cotação. Então talvez numa modalidade de cooperativa seja mais fácil você conseguir aí um seguro para esse carro. Em cotações mais recentes eu encontrei 12 parcelas de R$ 175 mais uma taxa de adesão de R$ 149, o que dá um total médio anual de R$ 2.249 que você gastaria com o seguro. Mas é claro que esse valor aqui é apenas uma média, que pode variar dependendo da empresa que você fez uma cotação, dependendo do seu perfil como condutor. Então, para cada realidade, esse valor aqui pode ser um pouco maior ou menor. Falando agora de depreciação que esse carro sofreu nos últimos 3 anos, para isso, vamos voltar lá em fevereiro de 2022 e pegar o valor dele de tabela FIPE, que era de R$ 25.459. Diminuindo do valor de tabela FIPE atual, que é R$ 24.689, e dividindo por 3, esse carro teve uma depreciação média por ano de R$ 256,67, ou 1,01% ao ano. Um carro que praticamente manteve seu preço nos últimos 3 anos. E isso é muito bom, é um carro que dificilmente vai ter quedas expressivas no seu valor. Na sua categoria dos sedãs médios, nessa faixa de preço, é um carro bem procurado, bem valorizado, que hoje está mantendo o seu preço muito bem, como você pode observar. Então, aqui vamos considerar essa pequena depreciação para estimar quanto que esse carro vai estar custando daqui a 3 anos e considerar esse custo aí nas suas despesas totais, Então, somando IPVA, taxa de licenciamento, seguro e considerando a depreciação média anual, é um carro que vai te dar um custo médio por ano de R$ 3.528,41, uma média por mês de R$ 294,03 que você tem que ter em mente que um carro desse vai te custar, considerando todas as documentações, um seguro para ele caso você queira fazer. Lembrando que, dependendo do estado que você mora, um carro desse já está isento de IPVA. Então, aqueles quase R$ 1.000 por ano de IPVA, você não vai ter que pagar, Um seguro também é opcional, se você não quiser fazer, também vai ficar aí só com a taxa de licenciamento, que também pode variar um pouco aí de um estado para o outro. Mas vamos falar agora de manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Civic G7, começando pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, ficaram em R$ 111. Par de discos de freio dianteiros Fremax 340. Kit de velas eu encontrei aqui as 4 NGK por R$ 144, preço
ok aí para um motor desse. Pneus medidas 1856515, encontrei os Continental Power Contact 2 por R$ 1.716, já os 4 pneus. Óleo de motor, especificação da Honda para esse ano modelo, e esse motor 1.7 era a viscosidade SAE 10W30. E é um motor que pega 3.2 litros considerando a troca com filtro. Então contei 4 litros de um óleo Honda Mineral API SP 10W30. Ficaram em R$ 152, preço eu diria bem acessível. É um óleo de origem mineral, né? Geralmente custa um pouco mais barato, né? Só que é muito importante quando você for olhar um carro desse para comprar, verificar se o dono anterior usou o óleo correto. Não é porque é um motor confiável que pode sair colocando qualquer óleo não, tá? Tem que usar essa viscosidade recomendada. Senão, é um motor que pode sofrer com problemas de lubrificação, entupimento, formação de borra, e aí pode te dar um prejuízo grande lá na frente. Claro que não é só na parte de manutenção que você tem que ficar ligado, também tem que verificar toda a parte de documentação para ter certeza que é um carro que não tem nenhuma restrição judicial, nenhum impedimento que possa te dar dor de cabeça lá na frente quando você tentar transferi-lo para o seu nome. E claro, também é muito importante verificar toda a parte estrutural, toda a carroceria, os pontos importantes, principais, para ter certeza que é um carro que não passou por nenhuma colisão séria e que pode inclusive comprometer a sua segurança a bordo. E para te ajudar nessa hora a não esquecer de nada importante quando for avaliar seu próximo carro, é que eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens, todos organizados num checklist para que você faça uma análise cada vez mais criteriosa, técnica, objetiva e com isso aumente muito as chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então vou deixar o link na descrição, no comentário fixado e aqui no QR Code, olha só, para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Falando agora da correia de acessórios, esse motor 1.7 usa duas, uma para direção hidráulica, outra para o ar-condicionado. Aqui o kit das duas correias da Gates eu encontrei aqui por R$ 190. E esse preço aqui não tem tensores inclusos, é o preço só das correias. Falando agora do kit de correia dentada, esse sim, a correia da Gates com um tensor fabricado pela Holt do Brasil. E o rolamento do tensor é NSK. Encontrei aqui por R$ 318. Já os filtros, todos cotados da MAN, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 52, filtro de óleo, R$ 29, filtro de combustível um pouco mais caro, R$ 190, porque é aquele filtro que trabalha interno ao tanque. Além disso, o filtro de cabine aqui também da Japan Parts, eu encontrei por R$ 46 e é um kit de duas peças que vem ali no painel para você trocar. Já os amortecedores, os 4 da Kayaba, modelo XLG, pressurizados a gás, eu encontrei por R$ 2.003. E cuidado com esse código que está aparecendo aqui para você, porque esses números são referentes aos amortecedores de haste grossa com furo de 17 milímetros de diâmetro. Dependendo do Civic ali, do modelo que você tiver aí na sua garagem e for trocar amortecedores, o código pode mudar. Tem Civics que usam um amortecedor com haste mais fina um pouco, para o furo de 15 milímetros de diâmetro. Então, os dois amortecedores dianteiros mudam o código. Fique ligado, verifique com o seu mecânico antes de sair trocando amortecedor de um Civic desse para evitar de comprar a peça errada. Mas somando aqui a cesta de peças de trocas periódicas preventivas, ficou em R$ 5.291. E é claro que você não vai trocar tudo isso aqui de uma vez, desde que você pegue um carro em bom estado de conservação, com as revisões em ordem. Daí a importância de você fazer uma boa avaliação antes de fechar negócio na compra. Talvez no primeiro momento você só troque o óleo de motor com filtro, mais para frente ali vem os 2 amortecedores, depois uns 2 pneus ou os 4, depois um kit de velas. Esses aqui então são custos que você vai ter ao longo do tempo que você tiver com esse carro. E claro que você vai ter outros custos também que não estão relacionados aqui, né? Custos de manutenção corretiva, buchas de bandeja, que é muito comum de dar problema aí no Civic, e outros componentes que você só vai substituir quando eles apresentarem algum sintoma, algum ruído, algum desgaste excessivo, né? Então, esse somatório aqui é para você ter um comparativo com outros vídeos vários que eu fiz de outros carros nesse mesmo formato, saber, qual tem as cestas de peças mais baratas? É um Civic, é um Corolla, é um Santana, um Vectra? Então eu vou deixar ao final desse vídeo aqui a playlist completa para você comparar e ver qual veículo vai fazer mais sentido e vai se encaixar melhor no seu orçamento. Mas vem comigo que ainda temos muita coisa para falar sobre o Civic, agora em custos envolvendo o abastecimento, começando pelo custo do tanque cheio, motor a gasolina e o preço médio do litro de gasolina a nível nacional, cotado lá no site da Petrobras, agora em fevereiro de 2025, está em R$ 6,20. Para um carro com um tanque de 50 litros de capacidade, você vai gastar R$ 310 para encher esse tanque desde que ele esteja 100% vazio. Falando agora de consumo, para isso peguei dados
oficiais para passar para você. Na cidade é um carro que faz 10,2 km por litro, chegando a fazer 14 na estrada. Isso, números obtidos na época desse carro 0 km, mas eu digo que na prática, você sabendo levar esse carro na manha, dá para alcançar essas médias com bastante tranquilidade. É um motor bem eficiente, bem econômico. Mas ainda falando em dados oficiais, agora em autonomia, com tanque cheio dentro de cidade, esse carro vai ter um alcance de 510 km. Na estrada sobe para 700, então você consegue fazer uma longa viagem sem precisar ficar parando tanto para abastecer. Mas vamos calcular quanto você gastaria em média por mês com combustível. Para isso, vamos imaginar que você rode uma média de uns 1.000 km por mês. Eu sei que tem gente que roda muito mais, tem gente que roda muito menos, mas aqui, numa média de 1.000 km por mês, vai ficar mais próximo da maioria das pessoas da média nacional. Para a sua realidade, se você roda bem mais ou bem menos, basta ajustar esse cálculo que vamos fazer e você vai saber certinho quanto você vai gastar. E vamos considerar que você não vai rodar só dentro de cidade ou só em estrada, né? Em algum momento você vai rodar numa velocidade mais alta, em algum momento você vai pegar um trânsito um pouco mais pesado, então vamos colocar aqui um circuito misto, 50% cidade, 50% estrada. Somando aqui os dois consumos, então, né, 10,2 com 14, dividindo por 2, a média global do tanque todo fica em 12,1 km por litro. Então, para você rodar esses 1.000 km por mês com a gasolina custando R$ 6,20 o litro, você vai gastar R$ 512,40. Isso dá um custo médio por quilômetro rodado de 51 centavos. Para um carro dessa época, comparado com os concorrentes, eu diria que o Civic tem um custo de quilômetro rodado bem acessível, tá? Tem concorrentes aí que chegam fácil nos 60 centavos por quilômetro, isso nessas mesmas condições aqui que eu estou mencionando. Tem carros aí na categoria que tem consumo de combustível médio bem mais elevado. Então o Civic aqui, ele se sai muito bem nesse quesito, com certeza. Mas falando agora da lista de equipamentos, né, um carro aí na faixa dos seus 25, 26 mil reais ano 2005, nessa versão intermediária LXL, o que você vai ter à sua disposição? Direção hidráulica, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, encosto de cabeça com cinto de 3 pontos para quem vai nas laterais do banco traseiro, dupla airbag frontal, freios ABS e o CD Player, e é só. O único opcional disponível nessa versão aqui do Civic são os bancos em couro. Se você quisesse um pouco mais de tecnologia embarcada, tinha que partir para a versão top de linha, que é a EX, mas ela só estava disponível nesse ano aqui com câmbio automático. Saiu umas raríssimas unidades do EX com câmbio manual, mas assim, é praticamente impossível de encontrar. Então, se você quer um carro desse com câmbio manual, o máximo de equipamentos que você vai ter à sua disposição vai ser essa lista, que não faz feio, ele tem o mínimo, o básico, o essencial, mas tinham concorrentes mais bem equipados nesse ano de fabricação aí, com certeza. Mas falando do conjunto mecânico, que é outro grande ponto de dúvida de muita gente que está querendo pegar um carro desse, aqui ele é equipado com o motor da linha D17Z3 Honda. Eu já fiz um vídeo completo falando sobre todos os motores do Honda Civic, todos os detalhes de projeto, padrões construtivos, pontos de atenção para você ficar ligado antes de comprar qualquer Civic aí no mercado. Eu vou deixar o link na descrição para você conferir lá o vídeo completo depois. Mas resumindo aqui, é um motor de comando de válvula simples no cabeçote, sincronizado por correia dentada, e aqui eu escolhi essa versão que é com o comando variável ali para as válvulas de admissão. Então aqui é o famoso VTEC. Ele entrega números de potência melhores, né? É muito fácil você identificar esse VTEC, basta abrir o capô e olhar ali aquela tampa em cima do cabeçote, né? Ali vem escrito Honda VTEC. Se tiver escrito só Honda, é porque é o motor de menor desempenho, aquele lá de 115 cavalos. Esse VTEC, ele entrega 130 cavalos de potência a 6.300 RPM e um torque de 15,8 kgfm a 4.800 RPM. É um torque que vem lá no alto, né? Um torque que vem no giro mais elevado. Você tem que esticar bem as marchas para ter todo esse desempenho. Mas não é um carro pesado. Aqui um sedã médio de 1.150 kg, então a relação de peso-potência é de 8,8 kg por cavalo. Ainda assim, o 0 a 100 dele poderia ser um pouco melhor, na casa dos 12,9 segundos, conforme dados oficiais de época. Então é um carro um pouco mais rápido, sim, só que é um motor que demora para acordar. Ele vai acordar lá perto dos 5.000 giros. E todo aquele percurso, né, que ele vai subindo o giro até chegar lá, ele é um pouco mais lento, antes do VTEC abrir, né, como muita gente fala, né?
O que ajuda um pouco no desempenho desse carro é o câmbio manual de 5 marchas, que tem engates curtos, justos, precisos. É um câmbio bem prazeroso de utilizar ali no dia a dia, bem justinho, bem esportivo mesmo. E você consegue trocas de marcha mais rápidas do que se fosse com o câmbio automático, né? Claro, depois que você estiver acostumado aí com esse carro. Em suspensão, ele usa um sistema McPherson na dianteira, convencional, e na traseira é um sistema independente do tipo duplo A, também conhecido como braços sobrepostos. É um sistema independente que vai proporcionar mais estabilidade, vai te dar um controle melhor de carroceria, não vai deixar aquela traseira desgrudar em curvas de mais alta velocidade, só que é uma suspensão que cobra seu preço na hora da manutenção. É muito comum, inclusive, dela abrir cambagem. É uma suspensão que você tem que verificar periodicamente como é que está o alinhamento dela também lá no eixo traseiro, porque senão pode ocorrer um desgaste irregular nos pneus traseiros, e isso é algo para você ficar atento. Já em sistema de freios, mais simples, disco ventilado na dianteira, tambor na traseira. A direção é de assistência hidráulica, mais convencional. Se precisar trocar uma caixa de direção, não é tão cara quanto em outros carros aí com sistemas mais complexos, né? Alguns vinham com sistema eletrohidráulico, né? E o porta-malas do Civic tem 402 litros de capacidade. Para um sedã médio de época, é um dos menores. Dá para levar bagagens de 3 a 4 pessoas tranquilo. Mas comparado com Corolla, Vectra, Astra e até mesmo Santana, o Civic aqui tem um porta-malas um pouco menor. Mas pelo menos ele vem com banco traseiro rebatível e bipartido de série nessa versão. Então, se você precisar aumentar um pouco essa capacidade de carga, dá para rebater parte ou todo o encosto do banco traseiro. E falando em principais pontos positivos de você adquirir um carro desse, primeiro, claro, é a sua robustez, confiabilidade mecânica. É um motor que não quebra com facilidade, desde que você cuide da manutenção básica, óleo, filtro, correia dentada, correia de acessórios ali no prazo correto, como manda o manual do proprietário. Dificilmente você vai ter problemas. É um motor que exige uma manutençãozinha a mais também com relação a ajuste de folga de válvulas periódico preventivo. A cada 40 mil quilômetros ou 2 anos no máximo você tem que fazer essa manutenção para evitar que esse motor perca potência e gaste mais combustível. Mas de resto, é um motor tranquilo de manter, peças você acha com facilidade. Deu para ver aqui em vários exemplos que você consegue peças aí num preço até bem acessível. É um motor de bom desempenho, econômico sim para um sedã médio, é um carro bem econômico, carro também de ótima estabilidade em curvas, como eu disse, suspensão independente nas 4 rodas, prazeroso ao guiar, tem uma certa pegada mais esportiva, você se senta mais baixo ali no cockpit, com braços e pernas mais esticados, ele te passa toda uma experiência mais esportiva ao guiar. O câmbio de engates curtinhos ali também ajuda bastante nisso. O assoalho traseiro ele é praticamente plano, então ótimo espaço para os pés de quem vai no meio do banco de trás. É um carro bem espaçoso para quem vai no banco de trás ali, a distância entre eixos dele é muito boa, então adultos vão se acomodar com certa facilidade. O acabamento interno também é bom, painel central ali com material macio ou toque, né, soft touch, bancos com tecido de boa qualidade, bem confortáveis, né, se vier de série, né, com os bancos em tecido, se vier com os opcionais de banco em couro também excelentes, com certeza, e é um carro bem procurado, cai pouco de preço, vimos isso no seu histórico aí dos últimos 3 anos, que é um carro que não desvaloriza muito. Então, muito provavelmente você vai ficar com ele aí 2, 3 anos, vamos dizer. É um carro que praticamente não vai cair de preço, ele já estabilizou bem aí no mercado. Mas é claro que nem tudo são flores, é um carro que também tem seus pontos de atenção para você ficar ligado. Primeiro que, por ser um carro já com 20 anos de uso e um carro bem procurado para quem roda muito mesmo, um carro que aguenta mesmo, ele é um tanque de guerra, você vai ver vários anúncios desse veículo com quilometragens mais elevadas. É claro que nada dura para sempre, um carro com a quilometragem mais elevada, mesmo sendo o Civic, um Corolla, vai exigir em algum momento uma manutenção corretiva em algum componente, alguma coisa ali, pode te dar um gasto um pouco mais elevado. Nada que deixe esse carro inviável de manter, mas quanto mais você pegar um carro que tem um bom histórico de manutenção, melhor para evitar surpresas desagradáveis. Além disso, não é um carro muito confortável para passar por ruas e estradas não tão bem pavimentadas. A calibragem de suspensão aqui ela é mais voltada para entregar estabilidade e nessa hora ela dá uma batida mais rígida e mais seca, infelizmente. Além disso, como eu disse, na suspensão traseira independente, se você precisar dar uma manutenção corretiva, vai ser um pouco mais caro. Ela usa mais braços de controle e cada braço de controle tem buchas ali para poder controlar o atrito ali entre uma peça móvel e uma peça fixa. E cada bucha dessa é mais cara do que em outros sistemas aí de eixo de torção, né? Então, suspensão traseira do Civic G7 é um ponto crucial para você avaliar quando estiver olhando o carro desse para comprar. Se tiver muita coisa para fazer, prepare aí pelo menos uns R$ 2.000, R$ 2.500
para dar uma bela de uma revisada nessa suspensão. Além disso, o porta-malas também, como eu disse, um dos menores da categoria, pode desagradar algumas pessoas, e é um carro também baixo em relação ao solo, cuidado com lombadas mais altas aí para não pegar ali no assoalho. Mas me diga você, frente a toda essa análise do Civic de 7ª geração, você compraria um carro desse? Comente aqui abaixo, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, como eu prometi, olha só aqui, aquela playlist com vários outros nesse mesmo formato para você se decidir entre um Civic, um Corolla, um Santana, um Vectra, qual seria a melhor opção para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e nos vemos no próximo vídeo.